Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa amada Casa Espírita, que possamos estar aqui hoje com o nosso coração sereno, com o nosso coração em Jesus, para a gente acolher as palavras do Evangelho, as palavras que o Cristo tem para a gente hoje, com a alma aberta. E que a gente possa sair daqui com o nosso coração preenchido daquilo que a nossa alma está mais necessitada. Bom, meus amados irmãos, Jesus, há 2000 anos atrás, ele deixou um ensinamento para a gente muito importante. Ensinamento esse que hoje ainda temos dificuldade de entendê-lo mesmo, de praticá-lo e de vivê-lo. Jesus, ele disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E quando Jesus, ele marcou esse ensinamento para a gente, ele estava deixando bem claro um caminho para todos nós seguirmos diante daqueles que nos fazem o mal, que seria o caminho do amor a eles. E eu digo que a gente ainda tem dificuldade de compreender, porque diante de alguém que nos fez mal, ainda nos questionamos. Mas como eu vou conseguir amar a essa pessoa? Como que eu vou conseguir conviver, ou ter serenidade, ou confiar de novo em alguém que me fez tanto mal? Como que eu vou colocar em prática esse ensinamento de Jesus? Porque vejamos que lá naquela época, o Cristo ele estava deixando bem claro o comportamento que antigamente se tinha e trazendo um novo caminho. Porque ele disse, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos: ama teu próximo, ou seja, aquele que você tem afinidade, que você tem simpatia, trata bem, respeita, convive. Mas o teu inimigo odiarás? Porque naquela época, isso há 2000 anos atrás, era permitido odiar o teu inimigo. Era colocado como tudo bem, desrespeitar, tratar mal aqueles que se têm uma adversidade. E muitas vezes, diante daquele que não tem tanta afinidade, não se fazia tanto bem, igual se fazia para quem se tinha uma simpatia. Então Jesus estava dizendo, olha como vocês estão agindo. Amando a teu próximo, escolhendo quem ama, mas tratando mal quem se tem uma adversidade. Jesus já estava aqui falando de algo que a gente ainda vive nos dias de hoje. Que é algo que eu já ouvi muito e talvez muitos de nós aqui também. Vamos tratar o outro igual ele nos trata. Se nos tratar bem, a gente trata bem. Mas se nos tratar mal, vamos tratar mal também. A gente às vezes não ouve isso. Trata o outro igual ele te trata. Se ele não te faz o bem, também não faz o bem para ele não. E aí o Cristo estava dizendo, olha só, isso é um pensamento tão antigo. E a gente ainda continua. Mesmo Jesus já mostrando um novo caminho. Amar ao próximo, independente do que ele tenha nos feito. Mas aí vem uma dúvida, como que a gente ama alguém que nos fez mal? Já se sentaram ao lado de alguém que vocês gostem muito? Quando a gente senta ao lado de alguém que a gente gosta muito, o nosso coração fica sereno, a gente fica tranquilo, a gente sente bem. Mas já se sentou ao lado de alguém que te fez mal? Seu coração vai ficar tranquilo da mesma forma? Sereno?
Pelo contrário, acho que a gente vai ficar preocupado, meio desconfiado. E se tiver outro lugar para sentar, acho que a primeira oportunidade a gente vai e senta em outro lugar. E isso demonstra claramente que a gente ainda está com essa dificuldade de entender o amor aos inimigos, o amor a quem nos fez mal, que Jesus vem nos ensinando já há 2000 anos atrás. E é comum a gente ter essas dúvidas. Eu mesmo frequentemente fico pensando, mas como eu vou conseguir ter essa sensação de paz com quem às vezes me fez tanto mal? Eu tenho até uma vivência que eu passei, que eu vou partilhar com vocês aqui essa noite, e que talvez seja uma vivência que cada um vai conseguir aproximar um pouquinho de algo que já viveu e quem sabe ter um esclarecimento aí de que caminho tomar diante desse ensinamento de Jesus. Há mais de 20 anos atrás, quando eu era criança, isso tem muito tempo, até mais de 20 anos. Quando eu entrei na escola, eu era muito tímida. Eu não conversava direito, eu era muito quietinha. E somando a isso, eu tinha uma dificuldade extrema de aprender qualquer coisa. O professor falava, eu não conseguia entender direito o que ele estava falando. Para aprender a ler, eu custei. Para aprender matemática, então, eu demorei ainda mais. E lá na minha época, isso virou motivo de chacota com meus coleguinhas da escola. E aí começaram a zombar, a debochar. E naquela época, isso era comum. Os pais, os professores, e tudo bem, era o conhecimento que tinha, falavam, não, deixa, não é nada demais. Só que isso foi piorando. E aí o que virou uma brincadeirinha, ficou uma coisa muito maldosa dos meus coleguinhas. Muito maldosa. E começou a ficar preocupante a situação. O que hoje a gente chama de bullying, não é mesmo? Ficou preocupante. E aí, dentro dessa turminha, tinha uma mocinha lá. E essa mocinha, eu lembro até hoje, do olhar que ela tinha para mim, de desprezo, de deboche, o que ela podia, ela falava. E os anos foram passando e eu comecei a ficar com muita raiva. E eu pensava assim, isso porque eu era criança. Quando eu crescer, eu vou fazer com ela o que ela fez comigo. Ah, não, mas quando eu crescer eu vou ter força. Aí um dia, eu pensava isso quando eu era criança, um dia eu vou encontrar com ela e aí eu vou falar pra ela tudo que ela me fez. Como que eu sofri? A maldade que ela fez comigo, as coisas que ela falou. Ah, quando eu crescer eu vou encontrar com ela e eu vou falar tudo. A gente, quando é criança, vai pensando assim, né? Os anos foram passando, aí a gente cresce, a vida segue, a gente conhece a doutrina espírita, graças a Deus, encaminha. E aí, passaram mais de 20 anos isso. Um dia eu recebo um convite para fazer uma palestra sobre saúde mental para uma empresa. E aí essa empresa falou assim, olha, a gente tem aqui um certo número de funcionários e eles estão precisando saber um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre ansiedade aqui no ambiente de serviço. Então, vem aqui para poder explicar um pouco mais. E isso já tem tempo, viu, gente? Aí eu fui, preparei tudo, fui lá na empresa. Na hora que eu cheguei lá, o pessoal já estava sentado e na primeira cadeira estava ela. Aquela mocinha que há mais de 20 anos atrás fazia aquelas maldades comigo lá na escola. Quando eu olhei, a primeira coisa... Olha como que a mente da gente em segundos é assim, hábil, eu falo. Eu revivi tudo que ela fazia comigo. Aí eu lembrei do que ela me falava, do que ela fazia. Eu lembrei até da minha promessa que eu tinha feito. Falei, um dia que eu encontrar com ela, eu vou falar o tanto que eu sofri. E aí começou a me dar aquela raiva. E eu pensei, eu não vou conseguir
fazer essa palestra. Como que eu vou falar? Como que eu vou olhar? Falar de saúde mental, de tranquilidade, de serenidade, se a situação que eu tô aqui agora. Parece que eu voltei a ser criança, parece que eu voltei lá naquela época e senti tudo. O que ela tava fazendo comigo? E ela nem tinha me visto, gente, ainda. E eu lá na porta. Aí eu pensei, em segundos, isso. Aí eu pensei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar aqui o dono da empresa e eu vou explicar que teve um imprevisto, que eu não vou conseguir fazer a palestra nesse dia. Surgiu um imprevisto, vou ter que sair. Só que nesse mesmo momento a minha cabeça pensou, mas espera aí, Jesus disse pra gente amar aqueles que nos fizeram mal. E foi nesse momento que eu pensei, como eu vou aplicar esse ensinamento aqui? Às vezes uma coisa tão simples, mas era tamanho desconforto em estar no mesmo ambiente com alguém que fez tanto mal, porque a gente fica lembrando o tempo todo o que a pessoa fez. A gente não fica tranquilo, sereno, como se a gente estivesse num ambiente com todas as pessoas que nos queiram bem. E eu fiquei muito apreensiva e eu fiquei nisso. Aí eu falei, bom, eu vou cumprir meu dever. Meu dever era vir aqui, falar de saúde mental. Tem tantas outras pessoas esperando isso, eu vou fazer. E eu vou tentar, dentro do meu limite, viver o amor ao próximo que Jesus fala. E aí, como que eu vivi esse amor ao próximo diante dela? Primeiro que eu tratei ela, como todas as pessoas que eu tratei ali, com muito respeito e com muito carinho. A primeiro momento, eu não estava conseguindo nem ter o contato no olho, que a gente se sente petitinho diante daqueles que nos fizeram mal. Mas eu me esforcei, eu falei, não, eu vou mostrar a outra face. A face do bem. Então eu entendi que naquela situação, a forma que eu podia viver o amor ao próximo era mostrando a face da humildade para ela, a face do bem. E mostrando que eu já não guardava mais rancor daquele momento ou de tudo que aconteceu. Aí, terminada a palestra, fica aquela questão na cabeça. Será que eu vou lá conversar com ela? Será que eu vou lá tentar entender a situação? A gente fica pensando. E na hora que eu terminei, eu entendi que era melhor não falar nada. Que a minha atitude de mostrar ali o bem, sorrir para ela, tratar ela bem, já era uma forma dela compreender que as coisas estavam apaziguadas. Porque muitas vezes a gente vive o amor ao próximo diante dos que nos fizeram mal e o perdão, nem sempre é indo lá e falando diretamente, porque nem sempre tem como. Mas pode ter certeza que Deus vai cruzar os caminhos, mesmo depois de 20 anos, para ver se a gente aplica e faz diferente e mostra a face do bem. Às vezes a nossa atitude, ela demonstra mais perdão do que simplesmente a fala. E naquele momento eu compreendi, depois que terminou, cada uma seguiu o seu caminho, eu entendi que aquilo foi uma oportunidade de Deus para ver se eu faria diferente. Será que eu chegaria para ela e falaria tudo que ela me fez? Aí eu estaria agindo talvez com rancor, com ignorância? Ou depois de eu ter um certo conhecimento no bem, eu faria diferente? E talvez essa história que eu estou contando aqui, muitos de nós já vivenciou de alguma forma. Quando a gente menos espera, no local que a gente menos aguarda, a gente vai cruzar os caminhos de alguém que nos fez mal. E a gente vai pensar, e agora, o que eu faço? Será que eu converso? Será que eu vou lá pedir desculpas? Ou eu aguardo umas desculpas? O que eu faço diante disso? Igual o questionamento que eu me fiz. E aí, meus irmãos, o grande ensinamento do amor ao próximo, para quem nos fizeram mal, mostrar a face do bem. E existem diversas formas da gente fazer isso. Deus, Ele sempre vai cruzar os caminhos daqueles que a gente precisa apaziguar as situações. Porque como um pai que nos ama muito, o desejo de Deus é que a gente conviva em harmonia e conviva bem.
Então pode ter certeza que aqueles que a gente tem um desalinho, uma desavença, uma intriga, em algum momento a gente vai ter a oportunidade de estar diante desse irmão e mostrar a face do bem para ele. A gente vai ter essa oportunidade. Falando nisso, eu tenho um outro fato que eu vivenciei, mas agora eu não sei se esse fato ele chega a ser icônico ou engraçado. Porque quando eu passei por ele, até eu mesmo fiquei sem entender. Quando eu conheci a doutrina espírita, e eu faço 2 marcos na minha vida, assim, quando eu conheci a doutrina espírita e quando eu realmente fui viver o espiritismo. Viver o espiritismo foi só a partir do momento que eu entrei por aquela porta ali. Aqui nessa casa que eu comecei a viver o espiritismo. A buscar vivê-lo. Agora, conhecer, eu já conhecia, assistia umas palestras, ouvia falar. E aí, eu frequentava umas palestras em outra cidade. E tinha uma moça que ela pregava muito bem. Eu gostava muito das palestras dela. Gostava demais, porque ela falava de uma forma que ia direto no coração da gente. Às vezes eu saía da palestra dela pensando assim, parece que ela falou pra mim aquilo ali. É tudo pra mim, porque eu tô precisando de tudo aquilo. E eu gostava muito. E aí ela frequentemente estava falando sobre perdão. Inclusive citando o amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E isso ficou na minha cabeça. Aí um dia, eu saí da palestra e eu falei assim, bom, eu vou começar a orar então. Pelas pessoas que me fizeram mal. Gostei da palestra dela, vou colocar isso em prática. E eu comecei a rezar. E tinha uma pessoa em específico, que tinha mais de 9 anos, que eu não sabia dessa pessoa, que caminho tinha tomado e sempre vinha nos meus pensamentos. E eu pensei assim, bom, vou começar a rezar para essa pessoa. Para quem sabe a gente ficar em paz, ficar em harmonia. Cada um seguir seu caminho em paz. E comecei a fazer isso. Aí um dia, e eu lembro disso até o dia, foi numa segunda-feira, eu fiz uma oração, que eu falei assim, olha Deus, eu queria muito ter a oportunidade de perdoar essa pessoa, eu quero perdoar essa pessoa, só que eu não sei como que eu vou fazer isso. Porque eu não sei aonde essa pessoa está, o que ela está fazendo da vida, tem mais de 9 anos, mas eu queria perdoar ela. Então assim, Deus, se for da sua vontade, que eu possa ter a oportunidade de me encontrar com essa pessoa para eu pedir perdão. Mas, olha, na minha cabeça, naquela época, eu acreditava que a gente só perdoava frente a frente pedindo o perdão. E aí eu fiz essa oração muito profunda e nesse dia tinha uma palestra. Fui para a palestra. Cheguei lá, um local grande, já tinha muita gente. E aí, assim, diante de tantos lugares que eu podia sentar, eu escolhi ali e sentei. No que eu sentei, eu olho de frente. Quem estava lá? A pessoa que eu fiz a oração. E aí eu não vou mentir. A primeira coisa que eu pensei foi, Deus, Senhor, foi rápido demais. Porque e agora o que eu faço? Eu pedi uma oportunidade para perdoar, mas agora eu tô aqui de frente, a pessoa não tinha me visto porque eu sentei atrás. Mas agora eu não sei o que eu faço, como que eu peço esse perdão. E aí eu pensei, realmente, Deus cruza os caminhos com aqueles que a gente tem que perdoar. E quando a gente menos espera. Fato é que naquele dia eu não tive coragem de falar qualquer coisa. Mas depois Deus deu uma outra oportunidade e aí sim as coisas se apaziguaram no momento certo, quando eu já tinha mais maturidade, mais, como se diz, né, mais calma no coração. Deus sempre dá oportunidade, uma atrás da outra. Vamos pensando pra gente ir reencontrando com aqueles, pra gente ir perdoando. E mostrando o ensinamento de Jesus, do amar aos nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal. Porque Jesus também diz pra gente, aproveitai
enquanto há tempo, enquanto está no caminho com seus adversários, para perdoar. Perdoe, assim que puder, os seus adversários que estão no seu caminho, enquanto vocês estão aqui. E eu lembro que naquela época eu pensei, bom, eu tenho que perdoar, mas nesse momento ainda eu não sei como vai ser. Mas vejamos que Jesus diz isso pra gente, de aproveitar as oportunidades, quando Deus cruza os nossos caminhos, pra gente mostrar a face do bem, pra gente perdoar, pra gente amar aqueles que nos fizeram mal. É para que a gente não se estenda isso para o mundo espiritual, para quando a gente deixar aqui. Porque a gente tem que resolver, enquanto a gente está nessa reencarnação, que a gente possa resolver. Para a gente não levar rancor, desavença, desalinhos para o mundo espiritual. Porque lá a gente não sabe como vai ser essa caminhada. E se algum dos dois lados manter a raiva e o rancor, como vai ser? A gente vai ter que reencontrar de novo para se perdoar. Porque quando a gente nutre ódio e rancor de alguém, e isso quem nos diz é o querido Jorge Elahá, é você marcar encontro com essa pessoa. Em algum momento da eternidade da vida. Porque enquanto a gente não aprender a amar, a gente vai ficar reencontrando. Em algum momento da existência, para aprender a amá-lo. Nutrir ódio com alguém é marcar encontro em algum momento. Nessa existência ou numa futura. Então, se a gente quer apaziguar as coisas, aproveitemos, como Jesus diz, enquanto temos tempo. Aproveitemos para apaziguar as situações. Olha, tem uma história hoje que eu queria contar para todos nós. Dessa vez é outra história, não vivenciei ela. Mas é uma história de um jovem chamado Ismael. E a história dele, eu acredito que traz muito ensinamento para o nosso coração, sobretudo para a gente aproveitar os momentos para fazer o bem para quem nos fez mal. E não levar isso para o outro lado. Não levar os adversários para o mundo espiritual. Pelo menos o nosso lado, a nossa parte, a gente fazer. É nos contado que havia um jovem chamado Ismael, um rapaz assim muito bondoso, muito carismático. Ele vivia numa cidade grande, mas ele não gostava da cidade grande não. Ele gostava da vida no campo. Então todos os dias de manhã ele fazia o mesmo trajeto. Ele saía de casa, passava por aquelas ruas movimentadas e ia lá para o campo, pertinho de um riacho. Aí ele sentava ali e ficava horas e horas, conversando com Deus, pensando em como que ele poderia conduzir melhor a vida dele. E é interessante que quando ele sentava ali, os animais iam se aproximando dele, que também queriam sentir a presença do Senhor, porque ele sempre estava com um pensamento elevado. E quando ele não aparecia por algum motivo, os animais ficavam ali esperando ele. Os passarinhos ficavam aguardando a presença dele. E assim Ismael fazia todos os dias. Certa feita, ele retornando para casa, o pai dele recebe ele muito ríspido. O pai dele era uma pessoa muito grossa, mas muito grossa. Nem diz boa noite. Primeira coisa que diz é aonde você estava andando. E o pai dele sempre foi assim, muito grosso, muito ríspido. Sempre tratava Ismael assim, curto e grosso. E aí Ismael falou, olha pai, eu estava no campo. O senhor sabe como que eu faço todos os dias. E o pai, sendo muito grosso, disse, mas eu na sua idade, eu já estava trabalhando lá na fazenda, já estava com as coisas, e você fica aí nessa vida boa sua? Eu já estava sofrendo, trabalhando, fazendo as coisas. Você acha certo você ficar aí? E aí Ismael falava assim, o senhor era feliz, pai, nessa época? E ele dizia, não. Nem sei o que é felicidade. Minha vida sempre foi trabalhar no campo, lá na fazenda, nas plantações. E eu vivo para trabalhar. E você também tem que fazer isso. E aí o pai disse, a partir de hoje,
você vai começar a ir todos os dias comigo para a fazenda. Você vai ter que aprender a trabalhar. Vai passar o que eu passei. E, aliás, daqui a uns anos você vai começar a tomar conta de lá, então você já tem que ir. Porque Ismael, ele tinha um irmão mais velho. Só que esse irmão mais velho foi para a guerra naquela época. Então restou Ismael para ficar ali, com o pai. E assim o pai fez. No dia seguinte, assim que amanheceu, eles montaram no cavalo e foram lá para as propriedades. Quando eles começaram a adentrar ali numa certa parte, onde moravam os camponeses nas choupanas que trabalhavam nessa propriedade, Ismael teve um impacto muito infeliz. Porque ele começou a ver que o pai tinha muito dinheiro. Ele era de família rica. A fazenda produzia muito. Só que os camponeses ali, que trabalhavam para eles, viviam em extrema miséria. As casas estavam caindo aos pedaços. Mal tinha telhado. Todos desnutridos. As crianças estavam jogadas. E aí Ismael, coração bondoso, foi passando, olhando aquilo, pensando, mas que é isso que meu pai está fazendo? Onde que meu pai está com a cabeça? Com tanto dinheiro, não pode ajudar quem trabalha para ele? E aí, nesse momento, um dos camponeses sai na porta da choupana dele, porque estava ouvindo os cavalos passando. Um senhor de mais ou menos uns 40 anos. Ele sai. Quando ele sai, o pai de Ismael logo fala, seu preguiçoso, o que você está fazendo aí? Que era assim que o pai de Ismael agia. Não tinha um oi, um tudo bem, não, era, já falava. E aí esse rapaz falou assim, olha meu senhor, eu passei muito mal a noite toda, eu mal estou me alimentando, eu e minha família, a gente está em condições aqui indescritíveis, eu não tive condição nem força de ir trabalhar hoje, mas assim que eu melhorar, eu estou já indo para as plantações. E o pai de Ismael tirou, naquele momento, um chicote e falou, se ajoelha, porque você vai ser punido porque você não foi trabalhar. E sem piedade o pai dele fez isso. E o pai dele agia assim, não só com esse, com todos. Pegando, assim, adversários pra conta, sabe? Porque tratava todo mundo mal. Todo mundo. E aí, Ismael foi lá e interviu, falou, pai, você não pode fazer isso com as pessoas. Olha o que você está fazendo, olha a situação do rapaz. E aí o pai dele, enfurecido, disse, olha, você tem uma semana para sair daqui com a sua família. E o rapaz falou, mas eu não tenho para onde ir. O que eu vou fazer? Eu tenho uma esposa e 2 filhos. E o pai de Ismael falou, eu não quero nem saber. Se vira. Eu cuido da minha vida, você se vira com a sua. E novamente, era assim que o pai dele tratava todas as pessoas, inclusive o próprio filho. Bom, Ismael foi, tentou conversar com o pai, pediu uma chance para o rapaz ficar, para o pai ter mais paciência. Ismael confiava muito em Jesus. Falava, pai, perdoa, releva. Para que o senhor vai pegar uma pessoa assim, um adversário? Olha o jeito que o senhor está tratando as pessoas. As coisas não são assim. A gente tem tanto dinheiro, o senhor não podia arrumar as choupanas deles, o senhor não podia dar mais alimento para eles, construir uma escola para as crianças, dar pelo menos uma roupa. Pai, a gente tem tanto, vamos dividir. E ele falou, não, eu não vou dividir nada. Eles estão ali para trabalhar e eles vão seguir a vida deles assim. E se eles me odeiam, eu não tenho preocupação com isso. Que a vida é só aqui e agora. Assim pensava o pai dele. Passou uma semana e chegou o dia que eles tiveram que sair da propriedade. Ismael novamente foi até o pai e falou, pai, por favor, deixa eles ficar. Se ajoelhou na frente do pai. E o pai falou, não. Pode ir agora.
Então ele tomou uma decisão naquele momento. Ele falou: pai, se você colocar eles para fora, eu vou junto com eles. Porque não tem condição mais de conviver assim, nessa situação com o Senhor. Não está certo isso. Não está certo o que o Senhor está fazendo com as pessoas. Qual foi a reação do pai de Ismael? Pode ir embora. E a partir do momento que você for embora, você nunca mais será meu filho. Não preciso de você. E ele foi. Eles passaram muita necessidade, porque Ismael foi embora com eles. Com esse rapaz, a esposa e os 2 filhos pequenos. Passaram muita necessidade, muita dificuldade. E aí Ismael falou assim: olha, tinha um lugar que eu costumava frequentar, que era no campo. Tinha um riacho que passava. A gente pode construir ali uma choupana, ficar por ali, a gente arruma algum emprego, alguma coisa. Deus vai cuidar da gente. Vamos fazer a nossa parte. E realmente Deus começou a cuidar deles. Porque por ali naquela estrada passava um fazendeiro, via a situação deles, dava algumas sementes para eles plantarem e terem o que vender. De repente aparecia uma cabra ali para ajudar eles com o alimento. E assim foi acontecendo. E eles foram se restabelecendo. A vida foi seguindo. E nada de notícia do pai dele. Passou 2 anos assim. Até que um dia eles acharam caído ali na floresta, ali perto, um jovem. Ismael foi, resgatou esse jovem, levou para a choupana deles. O jovem estava ardendo de febre, delirando. E aí Ismael começou a fazer uma oração, cuidou desse jovem dia e noite, dia e noite. E aquele rapaz que estava junto com ele ajudou também, foi aprendendo com ele a ter um coração bondoso. Bom, o rapaz ficou curado, ficou muito feliz e falou: nossa, tudo que você fez por mim, o que eu posso te dar? Eu quero te agradecer. Ismael falou: você não precisa me dar nada, eu fiz de coração por você. Só que o rapaz foi embora. E o rapaz começou a falar para todo mundo que havia um jovem numa choupana na floresta que curava as pessoas, que ajudava. Então começou a encher de gente procurando Ismael e o rapaz que estava com ele, pedindo ajuda. Chegava gente necessitado, com fome, machucado, e eles iam acolhendo a todos. Um detalhe, que Ismael ele tinha uma mediunidade que a gente chama mediunidade de cura. Então ele ia ali, dependendo da enfermidade, do que a pessoa tinha, ele era o intermédio do mundo espiritual e ele realizava curas. E as pessoas foram chegando e ia lotando. Então ele começou a fazer evangelhos também, a falar de Jesus, e depois fazia as curas, e nada recebia por isso. Passaram tempos e tempos assim, anos. Aí um dia bate ali na porta um senhor com um manto na cabeça, delirando, mas delirando, falando coisas alheias. E quando Ismael abre a porta e vê que é o pai dele, que estava ali. Aquele pai que fez muito mal para ele, aquele pai que xingava muito ele, que tratava muito mal a família dele, aquele pai que disse que Ismael não era mais um filho para ele. Era o pai dele que estava ali. Só que o pai estava delirando tanto, mas tanto, que o pai não reconheceu que era o próprio filho que estava ali. E ele estava sujo, passando fome, cheio de machucados. E Ismael, pela sua mediunidade, enxergou que em volta dele estava cheio de espíritos adversários. Espíritos que falavam assim: a gente quer cobrar justiça, porque ele me fez muito mal. Eu trabalhei para ele, ele me fez muito mal. Ele me tratou muito mal. A gente quer justiça. Uma legião, não era poucos, de espíritos perto dele. E isso fez com que ele perdesse a razão. Ele já não dormia, já não comia, já não falava coisa com coisa, ficou desnorteado pela influência desses espíritos adversários. Então Ismael foi, acolheu
Ele chamou ele para dentro, deu banho nele, deu comida para ele, trocou as roupas dele e colocou ele ali, quietinho num quarto. Aí Ismael foi até o companheiro lá que morava com ele, junto com a família dele, e disse assim: olha, a gente recebeu uma pessoa. Essa pessoa é meu pai. O rapaz não acreditou, falou: mas como que ele está fazendo aqui? Falou assim: olha, agora chegou o momento da gente cuidar dele. Eu sei que ele fez muito mal para você, sei que ele fez muito mal para mim, eu sei tudo que ele fez. Mas agora é um momento, a chance que a gente tem de fazer diferente. O rapaz também já tinha um coração bondoso, cuidou do pai de Ismael. Passaram os dias, os espíritos foram cada um seguindo o seu caminho, foram se dissipando, porque Ismael ficou fazendo o evangelho para o pai dele, fazendo orações, e os espíritos que estavam perto estavam ouvindo também esses evangelhos, as orações, e foram seguindo o caminho. Aí o pai dele voltou, como que se diz, a razão. E aí nesse momento o pai viu Ismael, reconheceu o filho, e não acreditou que o próprio filho tinha feito aquilo por ele. Porque ele fez tanto mal, mas tanto mal, que ele não esperava receber um pingo de caridade em troca daquela pessoa que ele maltratou tanto. Só que Deus cruzou o caminho certinho para ter a oportunidade de justamente aquele que sofreu o mal mostrar para o malfeitor o caminho do bem. E aí ele cuidou do pai dele. E o pai falou assim: olha, vamos retornar para a fazenda. Me perdoa por tudo que eu fiz. Vamos recomeçar. E Ismael diz: eu não posso, porque agora eu já tenho uma missão e um dever. Muitas pessoas vêm aqui em busca de mim, para o evangelho, para uma cura. Eu não posso sair daqui. Mas o Senhor pode seguir um caminho diferente agora. Pode começar a fazer diferente com aquelas pessoas que estão lá. Porque nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para a gente mudar as atitudes que a gente tem e começar a fazer diferente. A gente pode ter errado o que for, ter feito mal, e todos já partilhamos pela via do mal em algum momento. Mas a gente pode mudar. E aí ele fala: pai, leva essa família de volta. O que você tirou deles, dá de novo. Faça melhor. Restitui eles. Você fez tanto mal para eles, agora faz o bem. Você tá tendo a chance. E foi isso que ele fez. Ele voltou para a fazenda, Ismael ficou. E a partir daquele momento ele colocou o rapaz como o braço direito dele. Construiu um hospital naquela região, construiu uma escola. E a única coisa que o pai pensava é: para eu ressarcir todos os adversários que eu fiz, com a maldade que eu tinha, só trabalhando muito no bem. Só fazendo muito bem. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Porque até mesmo os espíritos adversários que estavam perto iriam enxergar que ele mudou, que ele seguiu um caminho diferente. E a partir desse dia, ele começa a ajudar a todos a ser útil. Ele mudou o jeito dele. Ele precisou passar por um momento muito difícil de uma obsessão que foi terrível, do filho sair de casa, para ele acordar para o jeito que ele tratava as pessoas. Para ele perceber que ele poderia fazer diferente. Assim é com a gente também, porque geralmente é só nos momentos muito difíceis que a gente vai acordar para ver: eu posso fazer diferente. Eu posso perdoar. Eu posso mostrar a face do bem agora e não mais a face do mal. Olha, meus irmãos, essa história que eu narrei aqui hoje é uma história do espírito Leon Tolstói. Ele que dita ela para uma psicografia. E é uma história que harmoniza muito bem com o nosso evangelho dos adversários, para a gente perceber que a gente traz adversários muitas vezes não só de outras existências,
Mas constantemente a gente vai tendo uma rixa aqui, um desentendimento ali, um rancor ali. E se isso não for sanado na mesma existência, a gente vai prolongando isso. E aí ficaremos com dívidas e dívidas para quitar. Então não seria mais válido a gente aplicar o ensino de Jesus, aproveitar enquanto a gente está com essas pessoas no mesmo caminho, para pelo menos ter uma existência mais harmoniosa? Porque quando Jesus diz amar aos inimigos, não quer dizer o amar de vamos abraçar, dizer que ama, aí vai conviver. Não, porque nem sempre tem como conviver com aqueles que fizeram muito mal pra gente. Mas o amar significa respeitar, não ficar falando mal dessa pessoa, não desejar o mal para ela. Se ela precisar de ajuda, que sejamos a mão que vai ser estendida para ela para ajudar. Se ela precisar de um amparo, vamos amparar e jamais virar as costas e com rancor dizer essa aí eu não ajudo. Vamos fazer orações para esse irmão. O amar a quem nos fez mal de Jesus, para a gente ainda, é aplicado assim. Talvez a gente não vai conviver, não vai nem se encontrar, mas a gente pode respeitar. A gente pode tentar manter a harmonia. E, sobretudo, mostrar a face do bem para essa pessoa em todas as oportunidades que a gente tiver. Que assim seja. Hoje eu encerro aqui essas palavras para o nosso coração, que elas possam frutificar caso Deus cruze em nossos caminhos aí da vida com alguém que a gente tem um desalinho. No momento a gente vai sofrer um impacto, como eu contei na história que eu passei, mas que a gente possa relembrar dos ensinos de Jesus e, na medida que a gente conseguir, mostrar que a gente não guarda rancor, mostrar para essa pessoa que a gente mudou e ela também pode ter mudado, que as pessoas mudam. O evangelho de hoje diz claramente pra gente, ninguém permanece no mal eternamente. Se a gente mudou, esse irmão também pode ter mudado. Um pouquinho mais de piedade, paciência e compaixão. E dentro do nosso limite, viver o respeito para com aqueles que nos fizeram mal. Que assim seja.